Olá! Sejam bem-vindos a esse canal. Meu nome é Carol, esse é o Bu, essa é a Kiara e eu espero que vocês gostem de um bom e velho vídeo de montando estantes. Gente, oi! Sejam bem-vindos ao meu novíssimo, cheiro de talco de bebê, recém-nascido canal. Nesse que é o primeiro vídeo gravado desse canal. Não sei se vai ser o primeiro vídeo a ser postado, provavelmente não. E se vocês estiverem ouvindo barulhos no fundo, são os meus cachorros que são loucos. Bom, o que a gente vai fazer hoje? Eu tenho livros, 2 cachorros loucos e um sonho. Eu comprei uma estante nova, um carrinho e vários livros. Então, como vocês podem ver, aqui já tá um pouco cheio. Eu não arrumei a estante pra fazer esse vídeo, eu deixei do jeito que tava, pra ser real mesmo, pra ver como que tava e depois como vai ficar. E tem alguns espaços em branco que eu coloquei agora, porque tava faltando espaço pros livros, né? A maioria tava preenchido, tipo esse aqui de A Guerra da Papoula. Mas, como eu comprei alguns livros nessa Book Friday, precisava de espaço, né? Como vocês podem ver, essas duas estantes aqui, elas são de tamanhos diferentes. E isso me irrita profundamente. Quando eu comprei essa segunda aqui porque ela era mais barata. Só que eu não esperava que ela fosse de um material tão ruim. Aí quando chegou, na hora de montar eu já percebi que ela era meio fraquinha. Quando eu comprei por ser mais barato, eu pensei, tudo bem se não for do mesmo tamanho. Só que aí, com o tempo, esse aqui me irrita demais, as estantes serem de tamanhos diferentes. Mesmo que essa aqui seja a primeira que eu comprei, lá em 2020, eu gosto muito dela. Tá começando a envergar aqui, né, como a gente pode ver, mas assim, ela já tem 6 anos e ela aguentou muita coisa, várias mudanças. Eu sou meio inconstante, assim, eu gosto muito de mudar os móveis de lugar sempre. Então essa estante já esteve em todos os lugares possíveis da minha casa antiga, todos os lugares possíveis dessa nova casa. Então eu acho ela forte, acho ela boa. E aí eu comprei uma igual a essa, só que sem as gavetas. Vai demorar pra chegar um pouquinho, porque eu comprei na semana passada. Provavelmente vai demorar um mês aí pra chegar. Mas eu também comprei um carrinho pra tentar fazer um carrinho de tibiar. Só que eu já sei que não vão caber todos os livros que eu tenho pra ler no carrinho. Mas já vai ajudar a arrumar, desafogar essas estantes aqui, né? E essa aqui, quando a nova chegar, eu vou tirar ela daqui e vou colocar ela na cozinha, que tem um espaço e a gente tá meio que precisando de espaço de armário pra colocar potes e tudo mais. Então, eu vou aproveitar para pintar aqui, nessas partes brancas, porque, como eu falei, a qualidade dessa estante aqui não é muito boa. Logo que ela chegou, já começou a descascar essa parte da frente. Eu fui tirando porque tava feio, saindo pra fora, sabe? Mas continuou feio igual. E aí, vamos montar a nova estante. Esse vídeo provavelmente vai demorar um bom tempo pra ficar pronto por conta disso. Mas aí a gente vai montar a nova estante, que é desse mesmo tamanho, só que sem as gavetas. Então ela vai ter 6 nichos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ela é maior de largura, então vão caber bem mais livros do que nessa aqui. E aí, não sei se dá pra ver aqui no vídeo, mas ó, ali em cima também tem livros. Por quê? Faltou espaço, gente. Vou fazer o quê? Eu vou virar a câmera pra mostrar bem rapidamente como que tá organizada essa estante no momento, antes da gente começar a montar o carrinho. Bom, então, essa é a visão geral no momento. Como vocês podem ver, ela está mais ou menos por cor, certo? Na verdade, geralmente eu organizo ela por gênero, lidos e não lidos, mas eu sou muito impaciente, gente. Eu gosto de ficar mudando a minha estante, ficar mexendo, e aí de vez em quando eu mudo o jeito de arrumar, só pra poder mexer, sabe? Só pra poder ter algo pra fazer com os livros. E aí, a última vez que eu fiz foi por cor, veja. Então, começando aqui na nossa principal prateleira, que não está por cor claramente, porque aqui são os meus livros do Clube de Literatura Clássica, tirando esse aqui. Eu assinei por 1 ano e eu vendi o que ficava aqui, né, que fechava certinho essa prateleira. Eu vendi porque era um livro que eu não gostei da capa e não teria a menor intenção de ler. Então, a única prateleira que não tá por cor seria essa. Um dos outros motivos que eu comprei uma nova estante e um carrinho é que eu assinei de novo. Depois de quase 1 ano que eu parei de assinar, eu assinei de novo o clube. Então, vai chegar um livro desse e um livreto pelo menos todo mês. E, como a gente pode ver, não teríamos espaço para colocar mais livros fora os que eu já comprei.
Então, gente, questão de necessidade, sabe? Eu fui obrigada a isso. A minha organização por cor começou aqui. Então, os livros pretos. E aí, oh meu Deus, a minha cachorra. Ela é louca, gente. Ela é bem maluca. Aqui começam os livros pretos, né? Preto aqui. Vem vindo os pretos, mas aí já começam os cinzas com preto também. Pra fazer um link aqui com esse, aqui tá faltando um livro que é Uma Vida Pequena, que eu tô lendo, que é cinza também. E aí aqui um pouco mais de preto, vem vindo pro colorido roxo, aí roxo de novo, vai vindo pro azul, 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 verde. E aí não deu certo aqui, eu queria arrumar, mas já que tô querendo mudar, então agora eu não vou arrumar. Verde, aí aqui volta o verde, vai vindo pro amarelo, laranja, e aí aqui faz o link, né? Laranja, 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 marronzinho, vermelho, vermelho, rosa. Aí vai passando pro amarelo, mais ou menos, e aí eu tive que trocar de lugar esse rosa pra segurar os livros aqui, porque eu precisava de espaço. Então, assim, tá uma bagunça. Daí era pra vir pros amarelinhos, sei lá, bege, que cor que é essa? Vai indo pros brancos, a minha saga favorita da vida inteira. Branco, branco, branco. E vai voltando pro cinza pra encaixar com esse cinza. Essa foi a lógica, mas já tá bagunçado, foi chegando livros e aí, enfim, é isso. Aí aqui eu tenho uns livros até aqui, são livros da faculdade. Livros tanto que eu comprei para a faculdade quanto eu ganhei na faculdade, então tem uns aqui que estão até com pacote. E aqui são livros que eu queria doar ou vender. Aqui são livros de não ficção, livros infantis, são pouquinhos que eu tenho, e algumas HQs, certo? E aqui eu acho que eu já falei, mas novamente, aqui tá misturado livros lidos com não lidos. Então, geralmente eu separo os não lidos, mas dessa vez como eu quis mudar, tá tudo junto. Bom, então pra resumir o que vai acontecer nessa mudança de estantes. Eu vou construir um carrinho pra colocar a minha TBR. Vamos ver se vai... o quanto de livros não lidos vai caber nesse carrinho, porque eu nunca tive um carrinho, então eu tô bem animada. Mas eu não sei quanto cabe de livros nesse carrinho, então a gente vai descobrir junto. Aqui eu vou pintar essa estante, pintar as partes que estão com a madeira aparecendo de spray. Vou tirar essa estante e colocar na minha cozinha. A gente vai esperar a estante nova chegar também. Vamos construir ela, né? Vou montar, porque eu mesma monto. Geralmente aqui em casa eu monto tudo. Não fica ótimo, mas eu gosto de fazer eu mesma, porque primeiro que eu sou mão de vaca, não gosto de gastar, sendo que eu posso fazer. E segundo porque eu gosto também de mexer com isso. Então tem um rack aqui na sala que foi eu que montei, a escrivaninha do meu quarto foi eu que montei, essa estante foi eu que montei, enfim, várias coisas. E aí eu vou mostrar montando a estante nova e a gente vai organizar, né? Vou mostrar como que vai ser a nova organização, que eu vou descobrir ainda, certo? Neste momento, o que eu vou fazer vai ser montar o carrinho. Vamos lá? Bebê, say bye. Bye, bye. Say bye. Bom, já são 11 horas, 11 e pouquinho. Daqui a pouco eu tenho que trabalhar e eu não sei se isso vai dar certo. Eu não faço ideia de como é montar esse carrinho. Eu nunca montei e eu não sei se é fácil, se é difícil, mas a gente vai descobrir agora. Vamos lá. Ó, esse é o carrinho da Contus. Sei lá, acho que é assim que diz. Veio já assim da Amazon, comprei na Amazon. Eita, nós! Tem muito parafuso! Sério que o manual é só isso? Ai, ai. Então veio o manual, as rodinhas. Meu Deus! As hastes. Bom, pelo menos o material é bom. Os parafusos. Ai, que legal, veio a chave! Ó. Nossa, isso é ótimo. Porque eu fiquei na dúvida se eu ia ter o material. Legal, gostei. E as brasileiras. Ai, já tô curiosa se vai caber. Vamos pegar um aqui.
aqui eu vou ter que colocar pra caber dois, tô com um pequeno. Não, nenhum pequeno. Tudo bem, vou caber só um. Depois eu guardo aqui no lugar. Esse aqui não é de metal, é de plástico. Mas parece ser um plástico bem forte. Oh my God. Gente, olhando assim, eu não faço ideia como que monta isso. Agora essa caixa, os cachorros vão aproveitar bastante, né, Kiara? Vamos lá tentar desvendar esse aqui. Conecte as duas partes base, fixando-as com os parafusos curtos e o auxílio da chave para aperto. Eu gravei todo o processo de montar o carrinho, coloquei os livros, falei, fiz um encerramento. Quando eu fui ver, não estava gravando. Aí comecei a gravar de novo, fiz o encerramento, expliquei, não estava gravando de novo. Então, é a última vez que eu vou tentar e agora vai dar certo. Vou tentar ser mais rápida, já que o meu celular está querendo me calar. Então, quais são as minhas opiniões sobre o carrinho? Eu gostei, achei tranquilo de montar, foi rápido, eu acho que eu levei uns 20 minutos pra montar mais ou menos. E eu acho que ele é forte, eu acho que ele vai durar bastante. Assim, coloquei os livros aqui pra ter uma noção, ele não envergou nem nada. Porém, o manual está errado. Juro pra vocês, aqui ele diz primeiro pra montar a base, depois colocar as hastes e depois colocar as cestas. Mas não é assim. E aí eu comecei a montar, percebi que alguma coisa estava errada. E aí que eu fui ver, você tem que colocar a base, colocar a cesta, colocar a haste, colocar a cesta, a haste, a cesta. E aqui tá escrito diferente. Então assim, pra você aí de casa, se um dia você comprar esse carrinho, já saiba que o manual tá errado. Mas fora isso, eu logo percebi que estava errado, então eu já comecei a montar corretamente e foi tranquilo. A única parte, assim, um pouco mais difícil foi parafusar, porque aqui desse lado, tranquilo, porque eu sou destra, né? Mas desse lado aqui, como o parafuso é bem perto da cesta, fica um pouco difícil de fazer isso aqui. Mas assim, nada impossível, bem tranquilo. Também tinha gravado, mas não vai aparecer pra vocês. Perdão, né?
As rodinhas que eu nunca montei rodinhas assim, então eu não sabia como fazia. Eu demorei só um pouquinho pra perceber como que colocava, porque aqui não diz. Aqui só diz que tem que colocar e apertar, que é óbvio. Mas também foi fácil de descobrir, e aí já coloquei e foi tranquilo. Outra coisa que eu gostei também, que eu fui colocando aqui, né, os livros que estavam mais perto. E, gente, cabe bastante livro numa cesta só. Tipo assim, aqui tem 17 livros de tamanhos variados, né? Tem uns maiores, uns menores. E assim, achei ótimo. Eu acho que vão caber muitos livros aqui. Provavelmente não vão caber todos os meus livros não lidos, que no momento eu acho que já tá a uns 90, assim, livros não lidos. Que inclusive eu comprei vários agora na Book Friday, né? Vários, uns 8, mais ou menos. Então, provavelmente não vão caber todos aqui, mas já vai ajudar bastante a desafogar as estantes, pra gente colocar umas decorações, fazer umas arrumações mais bonitas, né? E aí, só uma questão que eu achei que daria pra colocar 2 fileiras de livro aqui, né? Mas com os livros grandes não dá, só se a gente colocar de lado, assim, né? Colocar vários aqui de lado. Aí eu acredito que já ajude. Mas, se você colocar 2 livros pequenos, aí ele dá certo. Daí só vai depender quantos livros pequenos eu tenho, né? A princípio é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Já não tá correndo como eu queria, porque não gravou a montagem. Mas eu tô muito feliz de ter começado esse canal, esse vídeo, porque eu acompanho as book redes, principalmente o Booktube, há muito tempo. E eu leio há muito tempo, desde criança, sempre fui apaixonada pelos gibis da Turma da Mônica, né, um clássico. E leio livros há muito tempo. E tô louca pra contar essas histórias, tô louca pra conversar sobre isso, porque eu adoro falar sobre isso. Como eu disse, eu tô muito feliz de ter começado. Eu já penso em fazer esse canal há muito tempo, mas a vida vai acontecendo, né, a gente... fala que vai começar e procrastina, e daí passa o momento ideal que você acha que era o ideal, e aí você fala, não, então agora eu não vou mais começar, e aí os anos vão passando, e você vai deixando esse sonho de lado, mas algumas pessoas me incentivaram. É um começo, assim, o áudio deve estar ridículo, porque eu tô gravando com o meu celular, eu não tenho câmera, não tenho gravador de áudio, o celular tá em cima de um monte de caixa e cadeiras. Não sei editar, vou aprender editando este vídeo, mas assim, eu adoro aprender coisas novas. Odeio quando eu não sei fazer a coisa de primeira, mas eu adoro aprender. Então, eu vou aprender fazendo, certo? Então, me desculpem se a imagem, a luz, o áudio, os meus cachorros. É isso, acho que nos vemos agora quando chegar a nova estante pra gente montar e terminar de organizar.
estante nova, como vocês podem ver, né? Spoiler, já montamos ela. E aí precisei tirar a que tava aqui, coloquei já lá na cozinha, nós fizemos um cantinho do café, de colocar potes e tudo mais. Bom, e aí como eu precisei tirar todos os livros, eu não podia simplesmente deixar tudo aqui em cima do sofá, porque, né, como vocês viram, tem 2 cachorros bem sapecas aqui. Então eu precisei colocar tudo de volta na estante pra hoje poder arrumar. Aqui, conforme eu fui trocando os livros de lugares, eu já tive que colocar os do... Tive não, né? Eu quis. Os do clube que estavam nessa prateleira, já coloquei pra cá, que era o meu plano desde sempre, né? Então, eu não gravei essa parte, mas ficou desta forma. Minhas 2 edições favoritas, de O Conde de Cristo e Odisseia, em destaque, claro. E acredito que eu não vou mudar ela no momento, mas ficou assim. E aí agora eu vou ter que tirar novamente todos os livros, colocar no sofá, reorganizar, porque antes estava organizado por cor e agora eu quero organizar, separar os não lidos e organizar por gênero. Nessa estante, como ela já está mais velhinha, 6 anos mais velha, né? Eu quero colocar então aqui uma estante de favoritos, de edições especiais, para que ela tenha menos livros, né? E aí eu vou focar mais em colocar nessa aqui porque é nova e é pra isso que a gente comprou ela, né? Então, acredito que a primeira coisa que eu vou fazer vai ser separar os livros não lidos dos lidos. Vamos organizar esse carrinho também. E aí aqui eu vou separar por gênero literário e por lidos e não lidos, o que sobrar, porque eu realmente tenho bastante livros não lidos e eu sei com toda certeza que não vai caber aqui. Cabem socados, né, dos 2 lados, mas não é isso que eu quero fazer, senão vai ficar muito pesado, fica, né, ruim até de mover ele. Então, é isso que eu vou fazer agora, separar os livros não lidos e colocar aqui no sofá de um lado e os livros lidos do outro. Como antes estava também por cor, as séries estão separadas, né? E as caixas dos boxes estão aqui. Então também vou reorganizar as séries de volta em seus devidos lugares. E já vou ir separando aqui no sofá. Tive que trocar de roupa, né, porque já esquentou. Não sei se no fundo dá pra ouvir, mas tá tendo missa aqui na igreja do lado, né, de Corpus Christi. Então tá um som assim de fundo, mas enfim. Terminei de separar entre lidos, não lidos e os edições especiais que eu quero deixar separado. E agora, o que eu vou fazer? Ah, aqui eu já limpei ontem, eu não gravei, mas eu limpei, então agora eu não preciso limpar. E eu acho que quando eu for colocar os livros na estante, eu vou folhear eles um pouco pra dar um ar, embora eu tenha feito isso recentemente, né? Como tá mexendo bastante, eu vou fazer isso. E aí, pra colocar na estante, eu acho que eu vou começar colocando os dessa estante aqui. E aí, depois eu vou arrumar os livros não lidos, que estão na meta desse ano, que eu quero ler mais em breve, pra colocar no carrinho. E aí, com o que sobrar, eu vou ver como que eu vou separar. Eu sei que eu vou separar por gênero e por livros lidos e não lidos. Só ainda não decidi se eu vou separar, por exemplo, um gênero aqui, lidos. Embaixo, os não lidos desse gênero.
e assim por diante. Ou se eu vou fazer todos os lidos primeiro, separados por gênero, e aí embaixo eu deixo os não lidos. Não sei. A prateleira do Clube de Literatura Clássica está desse jeito, lindíssima. Eu separei mais ou menos por uma ordem de cor, começando lá do amarelo, né, por conta da capa do Conde de Monte Cristo, amarelo. Eu aí no branco, colorido, azul, vermelho com dourado, dourado com preto. Lindo! E aqui no sofá ficou assim. Aqui são os livros não lidos, como eu disse, tem bastante. Aqui nessa linha são as edições especiais e os favoritos que eu quero colocar. Aqui tudo isso são os livros lidos. E ali tá a bagunça de ontem. Porém, eu gosto de colocar na ordem que eu li, só que eu não lembro. Então, como eu tô gravando com o celular, eu vou olhar no notebook a ordem que eu li os livros.
Bom, gente, para finalizar esse vídeo, já se passaram uns bons e vários dias desde o último vídeo que eu gravei aqui, mas até o momento a arrumação das estantes está desta forma, que a princípio eu queria deixar essa estante mais antiga para deixar as edições mais especiais, para que ficassem menos livros e não forçasse tanto, né? Porque algumas prateleiras já estão tortas e tudo mais. Mas no final das contas eu mudei e daquela forma não tava ficando legal, então agora ficou dessa forma. Aqui nas primeiras prateleiras, então, eu deixei todas as minhas edições do Clube de Literatura Clássica, começando com o Conde de Monte Cristo. Tentei fazer uma coisa mais na paleta de cores, né? Fui passando, por fim, com essa edição linda de Odisseia. Nestas duas, que são as segundas, eu tentei deixar, então, as minhas edições especiais, que deu muita dor de cabeça até eu chegar nesse resultado. Ainda não estou 100% feliz, mas foi o melhor que eu consegui. Então aqui eu deixei as edições da Dark Side que eu tenho, que sim, são só essas, por enquanto. Mas essas duas HQs que tem aqui embaixo, como elas são grandes, não dá pra deixar em pé, então deixei assim deitadinha. E aqui a minha autora favorita, né, meus livros favoritos da minha autora favorita, a R.F. Kuang. Então todos os livros dela que eu tenho, no caso, todos os livros publicados dela eu tenho, né, também. Aqui eu tenho um marca-página de crochê que eu ganhei. Aqui eu tenho um Pikachu muito antigo. E aqui tenho mais algumas edições especiais. Aqui eu tenho nessa duologia, mais ou menos nesse de Guerra e Paz, que é dividido em 2 tomos, né? Esta edição lindíssima de Wuthering Heights. Esta outra edição maravilhosa de Drácula. E aqui, no fundinho, tem uma edição capa dura antiga, que eu não vou tirar ali agora pra mostrar, mas tem as bordas douradas, coisa mais linda, que eu comprei num sebo por R$10, de Sagarana, que eu ainda não li, mas pretendo ler. E aqui, os meus livros também, edição especial, essa edição luxo de bolso da Martin Claret, do meu autor brasileiro favorito, que é, claro, o Machado de Assis. Aqui eu tenho essa bonequinha que eu esqueci o nome, e tem essa velhinha que já tá sem pilha, né? Então não dá pra ligar ela, mas ficaria lindíssima se ela tivesse pilha. Vamos ver. Ó. Vamos ver, ela já vai apagar. Apagou. Bom, então passando por essas 6 prateleiras aqui, eu deixei então os meus livros lidos em ordem de gênero e dentro do gênero a ordem em que eu li. Porém, estão todos exatamente assim, porque os dos mesmos autores eu deixei junto, então não necessariamente está na ordem de leitura. Aqui, a princípio, como essa é a prateleira mais sensível, que é a que tá grudada aqui, não dá pra virar, que é a que já tá mais torta, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu, a princípio, queria deixar os livros de ficção contemporânea, que era o gênero que eu menos tinha. Porém, acabou que já encheu praticamente tudo, né? Então, mas essa é a lógica dessa prateleira. Aqui tenho, por exemplo, o livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e de Amores Verdadeiros, que são romance, porque tem a prateleira debaixo de romance, mas como a maioria dos livros da Taylor Jenkins Reid não é romance, eu quis deixar todos os livros da autora juntos e aí acabou ficando aqui. Até porque aqui tinha menos espaço e o espaço daqui acabou. Então, ficaram todos juntos aqui. Eu queria deixar essa edição especial de Torturado que eu ganhei de aniversário à mostra, mas acabou que não ficou muito legal, assim ficou mais bonito, mas enfim. E aqui tá mais ou menos por ordem de leitura, então aqui já tem os últimos livros que eu li neste mês. Ah, e aí eu tentei fazer de uma forma que deixasse espaço para ir adicionando os livros desse gênero conforme eu for lendo. Mas a gente vai ver que talvez não dure muito tempo essa arrumação. Aqui então começa a arrumação dos livros clássicos, que não estão aqui nem aqui, né, claro, porque aqui tem bastante desses clássicos. Mas então esses de edições normais, também mais ou menos por ordem de que eu li. Aqui tá faltando um livro de Sherlock que minha mãe está lendo. Esse aqui eu ainda não li, mas eu não ia tirar do box, só esse, né? Também li neste mês As Intermitências da Morte, mas deixei junto porque é do mesmo autor, né, do Saramago. E, enfim, aqui tem mais uma edição de bolso da Martin Claret, só que não é de Machado de Assis, então eu até tinha colocado aqui, mas depois eu coloquei aqui. E aí, como eu falei, eu tentei deixar um espacinho
pra colocar mais livros, mas como vocês podem ver, só tem um mini espacinho aqui, ó, 2 dedos. Então, acho que 1 ou 2 livros clássicos pra ir ali. Voltando pra esse lado, eu coloquei, então, os livros de romance. Como eu falei, os dos mesmos autores estão juntos, então não está exatamente por ordem de leitura, mas por ordem do primeiro que eu li desse autor. Então, começando por Me Chame Pelo Seu Nome, Aristóteles e Dante, os livros da Casey McQuiston, da Julia Quinn, aí, né, muitos livros da Emily Henry e, por fim, esse mangá em inglês que eu ganhei. Só que esse espaço já acabou, né? O espaço dessa prateleira, que era pra caber mais romances, acabou. Então, eu deixei esse espacinho aqui, pra caso eu leia, se bem que eu não tenho muitos romances, mas aí eu deixei esse espacinho pra começar as prateleiras de fantasia. Aí, né, ficou o quê? Percy Jackson, né? Essa foi a primeira edição que eu li que está toda destruída, porque o meu cachorro comeu a capa há muitos anos atrás. As minhas edições de Cassandra Clare. Esse aqui eu também não li, mas eu quis deixar tudo junto, porque sempre foi meu sonho ter essas edições pra deixar todas juntas, assim. E aí, também tentei deixar mais ou menos por ordem em que eu li. E eu queria muito ter deixado os do Rick Riordan juntos, mas aí não iria caber os livros da Cassandra Clare numa mesma prateleira, então eu fiz assim mesmo. Aqui também está faltando a Rainha do Nada, que minha irmã está lendo, né? Eu deixei um espacinho aqui pra colocar depois. E, por fim, essa estante aqui. Aí, como sobrou bastante espaço, deixei os livros de assistente do vilão deitadinho com o meu sapinho roxo de Young Royals. E aí, né, os últimos livros que eu li de fantasia. Aqui parece que eu não leio faz tempo livro de fantasia, mas é porque os que eu fui lendo, eu fui colocando nos espaços, né? Por conta dessa lógica que eu falei de deixar os autores juntos. Mas ainda assim tem um espacinho aqui também, nos 3 dedos, pra colocar mais livros. E aí acabou a parte dos livros lidos. Bom, e aí chegamos na parte dos não lidos. Aqui não tem nenhuma lógica de arrumação só por tamanho, mas eu organizei primeiro os livros que são prioridades de ler logo, né? Meu Deus, esse fio horrível aqui. As prioridades eu coloquei aqui, os que eu quero ler mais em breve, né? Aqui eu já comecei a ler, eu já li o primeiro, mas não li os outros 2, então não coloquei na estante. E aí os que faltou, né, que não são muito prioridades, eu coloquei aqui. Um detalhe muito interessante é que faltou espaço. Gente, eu não sei se vai dar pra ver, eu acho que dá pra ver um pouquinho. Mas eu tive que esconder alguns livros. Vocês acreditam? Eu jurava que ia dar o espaço, né, de colocar todos os meus livros dessa forma, né, porque eu queria uma arrumação, assim, mais tranquila, que tivesse espaço pra fazer algumas arrumações diferentes. Só que eu achava que mesmo assim iriam caber todos os livros, porque essa estante nova é bem maior do que a antiga que eu tinha. E mesmo assim não coube. Então eu tive que colocar os livros menos prioritários lá atrás. Então tá meio que assim, por ordem, né, por 3 etapas de prioridade. Os que eu quero ler logo, os que eu quero ler algum dia, e lá atrás os que eu não sei nem se eu quero ler. O que não é muito bom, né, porque vão ficar ali atrás, eu vou esquecer que eu tenho eles. Provavelmente, talvez um dia eu possa vender, doar, né, levar num sebo, alguma coisa assim. Mas não tenho interesse de vendê-los por enquanto. Aí, ali em cima, por enquanto, tem esses livros acadêmicos, né, que eu usei na faculdade e tudo mais, e alguns livros de não ficção. Aqui nessa caixa dos livros de Guerra dos Tronos tem gibis, só que eu quero tirar daqui porque eu não gostei de como ficou, ainda não sei onde. Eu realmente não tenho outro espaço pra colocar, mas eu vou dar um jeito, vou pensar em alguma coisa. Enfim, galera, foi isso. Esse é o resultado final. Eu estou bem feliz, por enquanto, com esse resultado, mas não prometo nada que em breve eu não vá mudar, porque, como eu já falei, eu amo ficar mexendo nas estantes, então às vezes eu faço só por gosto mesmo, né? Mas é isso, espero que tenham gostado. Curte, comenta o que vocês acharam, o que vocês fariam diferente, se tem algumas ideias para as arrumações, se tem algum dos livros aqui, dos não lidos, que eu deveria ler logo. E é isso. Muito obrigada e até mais!